Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez eu estou aqui. Para quem não me conhece, eu sou William Fernandes. Eu sou profissional da área de educação física. Fui atleta de natação por mais de 20 anos, nadei no Sesc de Madureira. Sempre tive um convívio muito grande com o meio líquido, fui praticante de bodyboard. E essa introdução ao meio aquático, essa introdução à proximidade com a praia, me fez em 96 fazer um curso de capacitação, que é um curso da Sobrasa. Para quem não conhece a Sobrasa, é a Sociedade Brasileira de Salvamentos Aquáticos. Ela é uma organização que surgiu em 1995, é uma organização sem fins lucrativos. Ela foi uma união de médicos, guarda-vidas militares, profissionais de segurança aquática, informarem uma sociedade com a necessidade de diminuir a tragédia que chama-se afogamento. O tema de hoje, pessoal, eu venho fazer uma abordagem rápida, não vou falar muito sobre a parte técnica de resgate, sobre os graus de afogamento. Eu venho acordar você que é pai, que tem criança, você que está aí, que gosta da natureza, que vai em rios, cachoeiras, córregos, para o perigo que é o afogamento, tá? E voltando a falar na Sobrasa, essa organização ela surgiu com a necessidade de levar a informação para se trabalhar a prevenção contra o afogamento. É como tem uma frase que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte: a prevenção ela é a segurança. Quando você tem a prevenção, você evita a tragédia dentro da sua família, da família do próximo, você evita gastos ao cofre público na linha de saúde para o reparo do que o afogamento traz àquele indivíduo. Então hoje a palavra realmente, quando se fala em afogamento, é prevenção, tá? Então a Sobrasa ela tem essa funcionalidade, ela tem uma página muito completa, que é www.sobrasa.org. Lá você encontra desde banners, folders, gibis. Tem 2 mascotes que são uma gracinha para você trabalhar. Você que é professor de natação, você que trabalha com escolinhas, a Tatá e o Kim, que são os 2 mascotes da Sobrasa, que eles englobam as historinhas nesses gibis, que é muito interessante para fazer abordagem primária nas crianças, chamar a atenção das nossas crianças, para que elas aprendam um pouquinho de como não passar pelo processo do afogamento. Então, segurança e prevenção, ela é a base. É como diz, prevenir é salvar, educar para não afogar, sabe? Então essa é uma frase que deve ficar nas nossas cabeças sempre. Prevenir é salvar, educar para não afogar. E já falando nessa linha do afogamento, David Spillman, que é um dos grandes conhecedores, uma das grandes autoridades sobre prevenção ao afogamento, sobre recuperação e resgates aquáticos, ele fala uma coisa que é muito interessante. O afogamento ele não é um acidente, tá? O afogamento ele não é um acidente, ele não acontece por acaso, tem prevenção e o melhor remédio, a melhor forma de tratamento para o afogamento é a prevenção, tá? Então é uma frase que advém de um dos maiores conhecedores em salvamentos aquáticos hoje no Brasil e no mundo. Para mim é uma referência, eu conheço David Spillman desde 96, o trabalho dele, desde que eu fui fazer meu curso de capacitação dentro da Sobrasa, tá? Eu molecão ainda, hoje eu tô com 44, vou fazer 45, eu um moleque de 21 anos, tá? E lá aprendendo que eu não sabia nada. Eu como atleta de natação durante 20 anos, como praticante de bodyboard, eu não sabia nada sobre resgate aquático, sobre prevenção ao afogamento. Então, para você que tiver oportunidade de fazer um curso, seja ele à distância, seja ele presencial, aos órgãos filiados à Sobrasa, faça, porque você tem uma visão muito mais ampla, não só para você cuidar das suas crianças, mas às vezes dar um toque numa pessoa quando você está na praia, está num rio, numa cachoeira, prevenir, galera. Então vamos lá. William, por que você está vindo falar de afogamento em uma época de pandemia, onde se pede para ficar em casa? Então, pessoal, sabemos que estamos numa época de pandemia, mas ainda muitas pessoas, por não quererem um contato dentro das áreas urbanas, elas acabam buscando rios, córregos, cachoeiras próximas à sua casa, de uma forma mais isolada, para ter esses locais como lazer, tá? E muitas pessoas também que têm filhos e têm piscina em casa, acabam proporcionando maior tempo desse lazer às crianças. Então, eu venho trazer para você alguns dados estatísticos
só para dar um alerta, um stand-by na sua mente, de como é importante você ficar atento à relação da prevenção ao afogamento. Seja para o seu filho, para o seu sobrinho, seja para um amigo, seja para você mesmo, em ambientes de águas naturais. O que acontece? Hoje no Brasil, nós temos 15 óbitos por afogamento todos os dias. Isso mesmo que você escutou, pessoal. São 15 óbitos por afogamento todos os dias. Então, todos os dias no Brasil, nós temos 15 pessoas morrendo pela ação do afogamento. Tá? Isso dá um total, colocando as estatísticas para mais, para menos, de 597 pessoas por ano indo a óbito pelo afogamento. Nós podemos colocar essa estatística que seriam 2,7 pessoas a cada 100 mil habitantes. Olha como é importante se entender o que o afogamento faz na vida das pessoas. Olha como é importante se entender a necessidade de se prevenir o afogamento. Como eu falei lá no começo, o afogamento ele não é um acidente, ele é um incidente. Por que ele é um incidente? Porque se a gente colocar nas estatísticas, 95% dos afogamentos eles poderiam ter sido evitados se tivesse um trabalho de prevenção mais acentuado, mais direcionado. Então não é um acidente, ele é um incidente. Então grava isso para você, tá? E o afogamento ele acontece no filho de um estalo. Pá! Você tirou o olho da criança, o afogamento aconteceu. Então voltando ainda a essas estatísticas, diariamente no Brasil nós temos uma criança indo a óbito por afogamento em casa. Olha aí, galera, quem se preocupa com a praia, somente com o rio, com o córrego, é em casa, tá? Então vamos falar do seguinte, hoje as piscinas são responsáveis por 53% de todos os óbitos por afogamentos na faixa etária de 1 a 9 anos. Piscinas, tá? Grande maioria residencial, ela é a grande causadora, o afogamento é o grande causador de óbito de crianças de 1 a 9 anos. Olha aí, galera, a necessidade de se manter a atenção na piscina que você tem em casa, de você manter a atenção na criança enquanto ela estiver brincando, sabe? Jamais bota a criança na piscina e dá as costas e vai mexer na churrasqueira, coloca a criança na piscina e entra dentro de casa para buscar alguma coisa. Eu vou falar isso várias vezes durante esse vídeo, que a criança, quando ela está no meio aquático, é a distância de um braço. Nós que trabalhamos com essa linha de salvamento, dentro da Sobrasa, uma frase muito usada. A criança necessita de 100% de atenção. Ela é um braço de distância da sua mão. Essa é a ação que você tem que ter para evitar o afogamento, seja no meio líquido, em sua residência ou nos passeios externos. Tá? Voltando de novo àquela abordagem da estatística, hoje, 70% dos óbitos por afogamento, de uma maneira geral, eles não acontecem em praias, como a grande maioria pensa. Não acontecem em praia. 70% dos óbitos por afogamento, eles acontecem em rios e represas. Olha como é importante isso. Voltando lá na frente, o que eu falei? Muitas pessoas, por evitarem centros urbanos hoje, elas buscam a diversão em rios, córregos, cachoeiras, represas. Olha o perigo aí, galera. 70% dos óbitos por afogamento, eles acontecem em rios e represas, tá? E uma estatística interessante, voltando na relação das nossas crianças na piscina, a região sudeste é que tem a maior incidência de afogamentos em piscina. São 42% dos afogamentos em piscina, eles acontecem na nossa região sudeste. Então olha como é importante, mesmo nessa época de pandemia, a gente está tendo essa visão de que temos que ter sim muito cuidado com nossas crianças dentro de casa, nos passeios externos, aonde haja um ambiente aquático, a relação de você ter uma atenção com a sua criança ou com você mesmo é muito importante. E baseado nesses 70% de óbitos por afogamentos em rios e represas, galerinha, nós, a machaiada aí, ela acaba ainda a óbito 6,8 vezes a mais que as mulheres. Homens morrem mais por afogamento do que mulheres. Aí você vai me perguntar, William, por quê? Vamos lá, um fator primordial, álcool, tá? Álcool e ambientes aquáticos não são uma mistura interessante. Independente que você não esteja com uma criança sob sua supervisão, para você, indivíduo, o álcool e a diversão aquática, ela não condiz. Ah, William, mas eu vou me divertir sem tomar uma. A relação é estatística. O álcool, ele diminui seu reflexo, tá? Motor. O álcool, ele atrapalha o seu julgamento de risco em relação ao meio líquido, ao meio aquático, que você vai se divertir. O álcool, ele inibe o seu senso de resposta ao medo.
Você fica aquele cara corajoso, não, vou mergulhar daqui de cima sim, vou mergulhar de cabeça. Não, dá certo sim. Cuidado, tá? Você que é homem, vê essa estatística de que nós morremos 6 vezes mais do que mulheres. Cuidado. E o afogamento, ele acontece de que forma? Vinculado a esses ambientes abertos, a águas naturais. São 3 fatores que para mim são primordiais, que o indivíduo ele acaba errando e que leva ao afogamento e possivelmente ao óbito pelo afogamento. É não analisar o risco, é subestimar o risco daquela área que você vai nadar, seja uma represa, seja um rio, você chegar ali na frente e falar, isso aqui não tem perigo nenhum, a água está paradinha, aqui não é praia, não tem onda. Cuidado, existem para cada ambiente aquático um risco específico associado, entendeu? Então você tem que ter cuidado quando você vai subestimar aquela área que você vai levar o seu lazer para que não aconteça o incidente, não o acidente, o incidente, porque olha aí a prevenção podendo ser utilizada. Fator 2 é superestimar as suas capacidades físicas. Eu sou um grande nadador, eu nado em piscina todos os dias, eu vou para a praia e vou arrebentar, sabe? Eu sou um grande nadador, eu vou pegar aqui esse rio, tem correnteza? Não importa, sou um nadador. Cuidado, são ambientes diferentes do seu ambiente de prática natural. É você que faz a prática da natação em piscina, ela não funciona na mesma abordagem no rio com a correnteza, no rio com a água barrenta mais pesada, na represa com a profundidade diferenciada, na praia levando em consideração as ondas e as correntes de retorno, que são 90% das causadoras dos afogamentos em praia. Então, quando você superestima as suas habilidades, você se coloca em risco. Tá? Grava isso também. E a terceira atenuante para que no meio de águas naturais venha se ter o incidente é não saber como agir. Esse é o problema. Pessoal, muita gente me pergunta, William, por que você acha que na praia os óbitos são menores e a ação do resgate ela é melhor do que em outras águas naturais, como rio, represas, cachoeiras? O que acontece, pessoal? Na praia, como é uma área de grande fluxo, geralmente são praias onde elas têm vinculadas um grande fluxo de turistas, você tem ali os postos vinculados aos bombeiros, você tem os guarda-vidas, que esses são anjos, posso falar dessa forma. Tive o prazer de fazer o curso com eles, independente de qual estado funciona a corporação dos bombeiros, guarda-vidas são anjos que estão tomando conta de você naquele lugar. Então ali, por ter o guarda-vida, a resposta ao afogamento ela é mais rápida. A resposta a uma reanimação, a necessidade de uma reanimação cardiorrespiratória, ela é mais rápida. A abordagem em sinalizações, usando a prevenção reativa, ela é maior. A abordagem, a prevenção ativa, que são as placas, bandeiras, sinalizações, são maiores do que nessas áreas. Porque geralmente, rios, cachoeiras, córregos, são áreas mais afastadas. Então o que acontece? Às vezes você pode ter até um fluxo de pessoas naquela área. Aconteceu o afogamento, para você ligar para o 193 chamando socorro, o tempo de deslocamento é maior. E para o afogado, cada segundo conta. Cada segundo conta. Você tendo 5 minutos de submersão no afogamento, você já tem uma queda a nível de oxigênio gigantesca. Os danos a partir do 5º minuto podem ser irreversíveis. Olha como é diferente a ação na praia, de uma corporação que está ali, está de olho, ela vai te ajudar, ela vai prevenir o afogamento de maneira imediata e no lugar onde você precisa esperar o socorro. E o outro fator que acontece muito nessas áreas mais afastadas, de águas naturais, é que as pessoas que ali estão, elas não sabem como agir quando elas se dão de frente com o incidente afogamento. A forma de abordar aquela pessoa, a forma de manter aquela pessoa manter aquela pessoa em flutuação para que não venha acontecer a submersão, a forma de ajudar diretamente caso ela consiga sair da água e tenha necessidade da atenção de um primeiro socorro ali naquele momento. Então esses são os 3 fatores que eu sempre falo que levam ao afogamento e podem levar a um incidente maior que a morte. Subestimar o ambiente aquático que você está, superestimar as suas capacidades físicas e não saber como agir. Tá, pessoal? Então muito cuidado você no seu lazer, que vai para o seu córrego, do seu rio, para a sua represa. Cuidado para você que gosta de cachoeira. Muito cuidado com o mergulho nesse tipo de águas naturais. Por quê? O que acontece? Às vezes você frequenta uma área durante muito tempo. Todos os anos eu vou para aquela determinada cachoeira, aquele determinado rio, tá? E já tenho as áreas que eu gosto de mergulhar. Cuidado! O que acontece? Ali não é uma área de estruturação fixa.
Às vezes, com o aumento da correnteza, o aumento das chuvas, essas áreas acabam tendo pedras que são arrastadas para as áreas onde você era acostumado a frequentar no ano anterior. E quando você dá um mergulho sem verificar a área, você acaba se colocando em risco, pois ali pode ter uma pedra, você pode bater com a sua cabeça, você pode ter ali um traumatismo. Uma outra coisa que pouca gente sabe, a grande maioria dos traumatismos, elas não advêm de acidentes automobilísticos, elas advêm do mergulho. Então o mergulho ele é um dos causadores, tá? O mergulho de cabeça ele é um dos causadores também de grandes índices de politraumatismo. Então olha como é importante se ter a noção de como funciona toda a relação de prevenção e de observação das águas naturais quando você vai fazer o seu lazer. Então, qual é o interessante? Chegou lá na sua água, sua cachoeira, entrar devagar, colocando os pés, analisar a profundidade, ver se não tem nenhuma pedra colocada pela natureza, arrastada naquela área que você já tem o costume de utilizar. Então, gente, prevenção. É o que eu falei um pouco aqui, voltando no vídeo, essa seria Existem dois tipos de prevenção, galera. Só para você entender. A prevenção ativa, que é a atuação exclusiva quando a gente olha o ambiente e os riscos que aquele ambiente pode causar. A gente vai agir de forma exclusiva no ambiente. O que é isso? É colocar uma bandeira vermelha como na praia, é colocar uma placa de sinalização onde tem uma correnteza mais forte num rio ou num córrego. Entendeu? Você colocar na sua residência a cerca ou a gradezinha em volta da piscina com a trancazinha anti-travamento para a criança não poder ter acessibilidade sozinha sem o acompanhamento de um adulto. Entendeu? Então essas são as prevenções ativas. A prevenção reativa é aquela onde a intervenção ela é diretamente no usuário que está se colocando em risco. É quando eu, como guarda-vida, eu apito, é quando eu, como guarda-vida, eu aceno, é quando guarda-vida eu vou até aquela pessoa e oriento aquela pessoa a não estar naquela área, porque aquela área oferece risco de morte. É quando muitas vezes eu tenho que advertir e deslocar aquela pessoa para uma área que não seja uma área de risco. Isso acontece muito quando a pessoa está alcoolizada. Quando você está alcoolizado dentro d'água, como eu falei lá na frente, que você não analisa bem o risco, que você vai superestimar a sua capacidade física, muitas vezes quando o profissional, na praia acontece muito isso, o guarda-vida vai até ele, muitas vezes ele se torna rebelde, se torna agressivo, e aquele guarda-vida, ele é obrigado de forma mais intensa a fazer essa abordagem, a deslocar aquele indivíduo para que ele não se coloque em risco, para que ele não se torne uma vítima do afogamento, para que ele não se torne uma vítima que venha ao óbito. Então, galerinha, essa é a diferenciação entre a prevenção ativa, sinalização, tranca, bomba anti-aprisionamento, são as placas em córregos. A prevenção ativa é a ação direta, indo até aquele indivíduo, apitando, avisando, tirando ele daquele local. Tá? Essa é a diferenciação entre os dois tipos de prevenção. Voltando a falar na maravilhosa Sobrasa. William, você fala tanto dessa Sobrasa. Falo porque ela me deu uma visão diferenciada do que é a prevenção para o afogamento. Então eu falo que depois que eu fiz o curso, já sendo nadador por muitos anos, depois que eu fiz o curso da Sobrasa, todo lugar, ambiente aquático, onde eu ia, eu aprendo a analisar o risco, eu aprendo a ver se aquela criança está se colocando em risco, se aqueles que estão comigo estão numa situação segura. Então isso é interessante quando você tem essa noção, porque você pode intervir para ajudar outras pessoas e não só os seus. Pois a prevenção você não tem que guardar para você, você tem que passar os conhecimentos da prevenção à frente para ajudar outras pessoas. E a Sobrasa foi o divisor de águas na minha vida. Pois a Sobrasa, gente, se você tiver a oportunidade de entrar na página, entra. A Sobrasa, ela tem um plano de trabalho para cada ambiente. Ela tem a piscina mais segura, que é um plano para melhorar a segurança das piscinas, melhorar a segurança do seu filho, seja a piscina residencial, seja a piscina do clube, da escola. Então, a piscina segura, ela é um projeto da Sobrasa que vem melhorar o conhecimento para melhorar a sua prevenção e sua análise de risco para a sua criança. Nós temos o Praia Segura, que também é na mesma linha, ele vai capacitar banhistas, surfistas, profissionais do desporto aquático, a terem uma noção de como funciona a prevenção naquele meio, de como agir caso o afogamento aconteça. Então olha como é importante o trabalho da Sobrasa, tá? Aí muitas pessoas me perguntam, a Sobrasa ela é militar? Ela pertence ao bombeiro? Não. A Sobrasa ela não pertence à Corporação dos Bombeiros, mas no seu quadro de diretores, a grande maioria são bombeiros militares de todo o Brasil. Então, olha como é interessante.
profissionais da área de segurança aquática de todo o Brasil se unindo para melhorar a informação, para melhorarem trabalhos específicos onde possam ser implantados em águas naturais ou em piscinas. Então olha como é importante o trabalho da Sobrasa, e ela é uma instituição sem fins lucrativos, gente. Sem fins lucrativos. Entendeu? Então esses profissionais que fazem parte da diretoria, eles não têm salário, eles estão ali para realmente doar o seu tempo e melhorar a qualidade da informação que chega até você, e para que nós possamos diminuir os riscos em todas as áreas onde existam atividades aquáticas, onde existe o lazer aquático. Essa é a funcionalidade da Sobrasa. Galerinha, falando agora das nossas crianças, tá? Que é um foco que eu quero bater bem em cima disso, porque pandemia, criança em casa, piscina, garotada se divertindo, a garotada pulando na piscina. Vamos lá, mesmo que você não tenha noção aprofundada de prevenção, de como colocar a sua criança em segurança, a Sobrasa, ela tem, como eu já falei, o Piscina Mais Segura, que é um programa que ele vai te ajudar a preparar o ambiente da sua piscina e a preparar você para prevenir o afogamento e, caso ele aconteça, em como agir. Tá? Existe um banner da Sobrasa que eu acho muito interessante, que é a mão, tá? Nessa posição, mostrando para você que em 5 atitudes você pode diminuir até 95% dos afogamentos. Como eu falei lá na frente, o afogamento ele não é um acidente, ele é um incidente, tá? Ele não acontece por acaso, ele tem prevenção, e esta é a melhor forma de tratamento. A prevenção é a melhor forma de tratar o afogamento. Então essas 5 atitudes, tá? Elas têm a termologia águas, tá? Vem com a termologia águas. Então o que acontece nessas 5 atitudes? Qual seria a primeira atitude? A atenção em 100% no seu filho. Se você levou seu filho para a piscina, fica de olho nele, não das costas, sempre sentado na cadeira de frente para onde as crianças estão brincando. Nunca busca nada fora da área da piscina, deixando a sua criança dentro da piscina, mesmo que ela esteja com a boinha de braço, pois a boia de braço ela não é 100% segura. Existem vários acidentes que levam ao afogamento, mesmo com a criança tendo sido colocada com a boinha de braço. Tá? Então muito cuidado achando que a boia ela vai prevenir o afogamento, ela não vai, tá? Então a águas é 100% de atenção no seu filho, como eu falei no começo, um braço de distância. A letra A representa a atenção 100% no seu filho, tá? A G é guarda-vida sempre presente. Essa para piscina segura, ela nem se direciona tanto à piscina residencial, mas as piscinas como clubes, escolas e outros tipos de piscina onde você leva a sua criança, a presença do guarda-vida, ela é primordial, tá? Do guarda-vida capacitado, do guarda-vida habilitado, com o devido suporte do seu flutuador de resgate. O guarda-vida ele é essencial. Na sua casa isso não se aplica, mas você pode fazer o papel da visualização do guarda-vida na sua residência. E um outro fator que eu esqueci de falar aqui na letrinha A do Águas é que, independente do guarda-vida estar ali presente, ele não tira sua responsabilidade como pai. A responsabilidade de olhar a criança no meio aquático é sua como pai, como responsável. O guarda-vida está ali para evitar o incidente, tá? E que esse incidente, quando ele aconteça, vá gerar ao óbito. Essa é a função do guarda-vida, tá? Entendeu? Então sempre prestando atenção nessa função. A letra U do Águas representa o quê? Urgência. É saber como agir, saber como se portar quando ali você presencia um afogamento. Então saber como você vai agir naquele momento. Por quê? Porque grande parte das pessoas que tenta agir durante o afogamento e não tem noção, ela pode se tornar uma próxima vítima. Se você tenta entrar na água, entendeu? Você não é uma pessoa capacitada, você não tem a noção de nado, aquela pessoa que já está ali afogando, ela pode te abraçar, ela pode te puxar, e serão 2 pessoas em submersão. Então serão 2 vítimas em vez de uma. Então muito cuidado para você, por isso que você deve aprender na U, que é a urgência, como agir, tá? Vamos lá, de novo, na A. O que acontece, galerinha? O acesso à piscina. Esse é um fator para quem tem piscina residencial, que eu acho que é um dos maiores predominantes para que ela tenha atenção justamente nisso. Se você tem uma piscina residencial, se você tem criança pequena em casa, a primeira barreira para que você evite o afogamento é ter uma piscina cercada.
seja uma piscina cercada com grades, porque quem está de fora tem uma visualização dentro da piscina, seja por uma cerca transparente, tá? Então a piscina ela precisa ser cercada, você precisa evitar o acesso direto da criança com o meio líquido sem ter um adulto supervisionando, tá? Independente, mas meu filho sabe nadar. Outro mito, saber nadar não evita com que a criança vá ao afogamento, entre em afogamento. O saber nadar não evita. Sabe por quê? Crianças de 9 a 14 anos, a grande maior incidência de afogamento, ela se dá pela sucção das bombas das piscinas. Então se você tem uma piscina, cuidado, eu vou chegar nesse âmbito, mas cuidado, porque a sucção ela é uma grande responsável dos afogamentos por crianças que sabem nadar de 9 a 14 anos. Entendeu? Então voltando na parte de blindar, vacinar sua piscina contra o afogamento. Então, colocou a cerca, colocar ali a sua trava, ó, a travinha no portão, tá? Colocar a tranca é autotravante, numa altura que a criança não tem acessibilidade, que a criança não consiga chegar até aquela tranca, entendeu? Na sua casa, evitar a área externa de serviço, com portas onde a criança saia e tenha o contato com a piscina sem que você perceba, tá? Essa é a forma de blindar a sua piscina contra o afogamento, entendeu? E nunca deixar uma criança sozinha na piscina. Sempre a criança precisa da supervisão de um adulto. E volto a falar de um adulto não alcoolizado, de um adulto que com preferência não esteja fazendo uso de álcool. Como já falei lá atrás, o álcool tira o seu reflexo, o álcool tira a sua relação de julgamento do risco daquela piscina e que a criança pode estar fazendo alguma brincadeira, você com o álcool, você acaba não analisando de forma correta, tá bom? Então vamos lá, já chegamos nessa área, blindar sua piscina com a cerca, com a trava de trancamento, onde a criança não tem acessibilidade, tá bom? E agora voltando ao S do Águas, é o seguinte, vou voltar a falar, como já falei no tema anterior, na relação da sucção. A grande maioria de crianças que sabem nadar de 9 a 14 anos, elas vão ao afogamento porque elas trabalham, brincam na submersão na piscina. E nessa submersão, elas podem aproximar o cabelo, o braço do ralo, entendeu? E esse ralo pode estar colocando em risco essa criança através da sucção excessiva. Então a grande maioria das piscinas hoje em dia, nós tentamos orientar para colocarmos o quê? Os ralos anti-aprisionamento. São estruturas que são colocadas no ralo, que elas vão evitar que o cabelo fique preso, que o braço fique preso, que o maiô, que a sunga da criança fique presa no caso de aproximação maior. Então muito cuidado com a sucção. E se você tem uma piscina, seja ela residencial, seja ela uma piscina de clube, uma piscina escolar, aonde o seu ralo precisa ficar ligado, você criar uma estrutura de desligamento mais próxima possível da área da piscina. Pois ocorreu a sucção, você não tem lá o ralo anti-aprisionamento. Ocorreu a sucção, você vai lá e desliga a bomba para cortar a sucção e trazer aquela criança à superfície, tá? Então são as 5 dicas que podem diminuir até 95%, tá? Os afogamentos na sua residência, na piscina da escola, na piscina do clube, tá? Então, galerinha, eu queria só trazer esse tema de hoje dessa forma simples, rápida, para vocês verem o quanto é importante tomarmos conta das nossas crianças nessa fase de pandemia. Criança em casa, criança perto da piscina, tá? Se você vai levar a criança no córrego atrás do seu sítio, cuidado, visibilidade da água, tá sempre prestando atenção na criança. Por favor, não faça uso de álcool, porque isso vai atrapalhar seu julgamento. E se você está levando aquela criança, tenha responsabilidade, tá? Pois o afogamento é como todo mundo fala. Foi um piscar de olhos. A criança pegou, aspirou a água, essa água foi para o pulmão, já mais que imediatamente pode começar um processo de asfixia, que pode esse processo evoluir para uma parada cardio e aí advém o óbito. Então muito cuidado com as suas crianças, muito cuidado com você, corajoso, homem que é brabão. Viu a estatística? Nós morremos de 6,8 vezes a mais que mulheres, tá? E 70% desses óbitos, eles acontecem em águas naturais, rios e represas. Cuidado no seu lazer, tá bom, galerinha? For na cachoeira, evite o mergulho de cabeça, entra na água primeiro, dá uma andada, conhece a região. Se você está indo numa área onde você não conhece a região, conversa com o vendedor ali de sorvete, com o cara do coco, pergunta como é a água, se ali a correnteza fica mais forte, se o nível da água sobe de repente.
Use a prevenção. Se você vai à praia, respeite as ordens do guarda-vida. A bandeira vermelha não está ali à toa, tá? A sinalização que o guarda-vida te dá e te direciona, ela não é à toa. Quem trabalhou em praia, como eu trabalhei, sabe que ali é muito rápido para acontecer o afogamento. Como eu falei no começo, existe um processo chamado corrente de retorno, que ela puxa o banhista para o fundo. Então isso acontece muito rápido, às vezes o banhista nem está percebendo que está dentro da corrente de retorno. E o guarda-vida está ali, gente, para te ajudar, para ser aquele anjo que não vai deixar você evoluir para o óbito por causa do seu lazer. Tá bom, galerinha? Um grande abraço. Você que quer saber mais sobre prevenção, quer entender um pouquinho mais, como eu falei, a página da Sobrasa é www.sobrasa.org. Lá você tem muito material audiovisual, você tem muitos cursos à distância que são feitos sem te gerar gasto. Ali tem muito material explicativo, tem jogos para você fazer com suas crianças em casa e você que é professor levar para sua estrutura de natação, jogos, gibis, sabe? Tem muito material onde vai chamar a atenção da criança, você vai poder ensinar para essa criança que a piscina, sim, se ela não for utilizada de forma adequada, ela gera riscos, sim. E você capacitando, você criando e você se capacitando para saber como agir no momento que o incidente de afogamento aparece, você evita o óbito e você salva uma vida. Galera, um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus, tá? E eu espero que tenha sido útil para vocês essa abordagem que foi feita sobre o afogamento. Não trouxe falando sobre técnica, sobre graus de afogamento. Aqui eu queria abrir seus olhos para que você venha sim entender que sua criança, mesmo em casa, precisa da sua atenção. Se você tem uma piscina, ela precisa da sua atenção. E só dar um feedbackzinho aqui que eu já ia esquecendo. Independente de você não ter a piscina, se você tem uma caixa d'água que fica com um pouco d'água, um balde, uma banheira e você tem criança pequena, muito cuidado. Nunca mantenha nenhuma estrutura que represe água com água se a criança transita pelaquela área. Tem uma banheira com água? Cabeça para baixo, tira a água. A cisternazinha, a caixa d'água que está ali que você não usa, de plástico, tá com água? Tira a água, coloque ela inclinada. Evita ambientes com espelho d'água para que não venha ter o acidente do afogamento também nessas áreas. Gente, você acha que não? Acontece. Eu já presenciei estruturas de afogamento por óbito em baldes d'água, em pequenas estruturas com água. Então, não subestime, voltando lá atrás, não subestime nunca um ambiente que tenha água, tá? Se você quer manter sua criança em segurança, tá? Manter esse ambiente sem água, tenha um final de semana feliz, tenha aí um começo de semana abençoado e olhe na sua criança dentro de casa, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.